Minha filha entregou minha fazenda ao sogro dela e me disse: agora pertence a ele. Você já não pode morar aqui. Eu sorri e aceitei sem protestar. Mas quando eles chegaram para tomar posse, eu já tinha preparado uma surpresa que os deixou gelados de medo. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. O sol mergulhava no horizonte, pintando as vinhas da minha quinta no Alentejo com tons de laranja e roxo. Eu, Manuel Costa, 72 anos, estava sentado na varanda da casa que construí com suor e determinação há mais de 40 anos. As oliveiras dançavam com a brisa e o cheiro da terra quente misturava-se ao canto longínquo de um cuco. Esta era a minha vida, o meu legado, herança dos meus avós que lutaram pela terra em tempos coloniais. Mas naquela tarde de outono, quando a minha filha Ana chegou com o sogro, Rui Oliveira, o ar mudou. Ana, que criei sozinho após a morte da mãe num acidente, trazia um sorriso tenso e uma pasta cheia de papéis. Pai, precisamos falar do futuro da quinta, disse, desviando o olhar. Rui, um homem de olhos astutos e gestos calculados, assentiu com falsa empatia. Servi-lhes vinho da minha adega, pensando que era apenas uma visita familiar. Mas logo percebi o veneno por trás das palavras. Durante o jantar, com bacalhau à brás que preparei com cuidado, Rui começou a sondar. Senhor Manuel, a quinta está a dar lucro? A sua idade. Não é fácil gerir tudo sozinho. Ri firme. Lucro? As vinhas rendem, o vinho vende, os trabalhadores comem. O que sabes disso, Rui, com os teus negócios em Lisboa? Ana interveio. Pai, estás velho. O Rui pode modernizar a quinta, trazer máquinas novas, exportar. Os olhos dela brilhavam com algo que não era amor, era ambição. Mostraram-me documentos com carimbos e a minha suposta assinatura. Assinaste isto em Évora, no notário, na semana passada, disse Rui com um tom que me irritou. Examinei os papéis. O meu nome estava lá, mas eu só fui ao mercado, nunca a um notário. Isto é falso, declarei, sentindo a raiva crescer. Ana murmurou. Pai, a tua memória. O doutor disse que falha com a idade. Nessa noite, enquanto dormiam nos quartos de hóspedes, revirei a casa em silêncio. No quarto de Ana, encontrei e-mails entre ela e Rui. Falavam de vender a quinta para construtores de resorts. O Alentejo atraía estrangeiros ricos. O velho não dura muito, escreveu Rui. Com os papéis, internamo-lo num lar. O meu coração apertou. Ana, que corria pelas vinhas criança, agora planeava o meu fim. Mas eu não era o velho frágil que imaginavam. Lutei nas guerras coloniais, sobrevivi a emboscadas. Agora usaria essa astúcia. De manhã, fingi ceder. Tudo bem, Ana. Vou para o anexo dos trabalhadores. Rui sorriu vitorioso e começou a mandar em Luiz, o meu capataz há 20 anos, e Sofia das Oliveiras. Vamos cortar pessoal, otimizar custos, anunciou. Luiz olhou-me preocupado, mas pisquei-lhe o olho. Fui ao celeiro antigo, onde guardava segredos. Atrás de uma parede solta estavam as escrituras verdadeiras, o testamento e um dossiê sobre Rui. Desconfiado dele há meses, contratei um detetive. Rui não era o empresário que dizia. Devia a casinos, tinha processos por fraude no Algarve, até lavagem de dinheiro com vinhos falsos. Ana era cúmplice, esperando 40% da venda. Liguei ao meu advogado, Paulo Mendes, de Beja. Vem como se fosse casual, sussurrei. Quando Paulo chegou, Rui e Ana entraram em pânico. Que surpresa, Zrênia, disse Rui suando. Paulo examinou os papéis. Falsos. O carimbo é imitado. A assinatura não é do Manuel. Ana tentou. O pai está confuso. Alucinações. Paulo cortou. Vamos à polícia. Rui fugiu no carro, deixando Ana. Ela chorou. Foi ideia dele, pai. Mas eu ouvira-os na noite anterior, planeando internar-me num asilo barato. Mostrei a gravação do meu velho gravador. Ana desmoronou. A polícia chegou, detendo-a por cumplicidade. Rui escapara, mas eu sabia que voltaria. Reforcei a quinta com câmaras e guardas. Luiz e Sofia juraram lealdade. Somos família, patrão.
Rumores começaram no Village. O Manuel enlouqueceu, agride pessoas. Rui espalhava calúnias. Uma falsa assistente social veio, mas desmascarei-a com Paulo. Era paga por Rui para declarar-me incapaz. A polícia prendeu-a, encontrando mensagens dele. Interna-o e a quinta é nossa. A tensão pairava no ar como uma névoa densa sobre os montes alentejanos, enquanto os agentes da polícia levavam a falsa assistente social algemada para a viatura. Eu, Manuel Costa, observava da varanda, o coração ainda acelerado pela adrenalina da confrontação. Paulo Mendes, o meu advogado, estava ao meu lado, folheando os papéis que encontráramos na bolsa dela. Relatórios fictícios sobre a minha incapacidade cognitiva, cheios de jargão médico inventado. Isto é grave, Manuel, murmurou ele, ajustando os óculos. Rui não está só a roubar terras, está a construir um castelo de mentiras para te enterrar vivo. Acenei, sentindo o peso dos anos, mas não fraqueza. Era uma fúria controlada, forjada nas batalhas antigas de Angola, onde aprendi que o inimigo, invisível, é o mais letal. Luiz o capataz aproximou-se correndo do celeiro, o rosto suado e marcado por rugas de preocupação. Patrão, ouvi tiros. Tudo bem? Expliquei rapidamente, e os olhos dele faiscaram de raiva. Esse Rui é uma praga. Eu e a Sofia vimos ele rondar a quinta das semanas, espiando como um lobo faminto. Enquanto a polícia partia, com sirenes ecoando pelas estradas poeirentas, sentei-me com Paulo para traçar o próximo passo. Ele sugeriu contactar autoridades superiores em Lisboa, talvez a PJ, Polícia Judiciária, pois os crimes de Rui cruzavam distritos, envolvendo falsificação e possível corrupção. Mas cuidado, avisou. Ele tem aliados. Aquela mulher não era a única no esquema. Concordei e mandei Luiz reforçar as cercas com arame farpado novo, comprado em Évora. Sofia, sempre prática, trouxe chá de ervas do jardim, infundido com hortelã selvagem que crescia junto às oliveiras. Beba, patrão. Isso acalma os nervos. E o que fazemos com o neto? A Ana falou dele na prisão? Miguel, o menino de olhos curiosos que adorava colher azeitonas e fazer perguntas sobre as estrelas. Ele estava com o pai em Lisboa, alheio ao caos, mas eu temia que Rui o usasse como isco. Liguei ao genro, um homem decente, mas fraco, que confirmou. Miguel está bem, sogro, mas a Ana liga todos os dias, chorando arrependimento. Arrependimento. Palavras vazias, depois de trair o sangue. A noite caiu como um manto pesado, e eu patrulhei a quinta com uma lanterna velha, o chão crocante sob as botas gastas. Os grilos cantavam uma sinfonia irregular, interrompida por um ruído distante. Motores? Não, era o vento nas videiras. Mas a paranoia crescia. De manhã, Benita, a cozinheira que contratara recentemente de um village próximo, chegou com notícias frescas do mercado. Senhor Manuel, no café falam que o Rui andou por aí, prometendo empregos a jovens desempregados se o ajudarem com um trabalhinho discreto. Os jovens do Alentejo, vítimas do desemprego rural, eram presas fáceis para charlatães como ele. Chamei uma reunião com os trabalhadores. Luiz, Sofia, Benita e 2 rapazes que ajudavam nas vindimas. Esta quinta é nossa casa, declarei, de pé no pátio central, onde o poço antigo ecoava memórias de secas passadas. Rui quer dividi-la, vendê-la a turistas para hotéis de luxo, mas não vamos permitir. Sofia, com as mãos calejadas de anos a podar ramos, ergueu o queixo. Eu fico até ao fim. A minha avó trabalhou aqui antes de mim. Luiz propôs vigílias noturnas. Turnos para vigiar os portões. Enquanto planeávamos, um carro desconhecido parou na estrada principal. Desci o caminho de cascalho, o sol batendo forte, e vi um homem sair. Alto, barba grisalha, terno desalinhado. Apresentou-se como o inspetor Tomás Ferreira, da PJ em Faro. Recebemos o relatório sobre a fraude. O Rui Oliveira é conhecido nosso. Fraudes no Sul, ligações a redes de branqueamento no turismo. Sentei-me com ele na cozinha, servindo queijo fresco e pão alentejano. Ele mostrou fotos. Rui em casinos do Algarve, perdendo fortunas. Documentos de propriedades roubadas a idosos em vilas costeiras. Ele mira viúvos e solitários como você, Sr. Costa. A filha dele é cúmplice, mas talvez manipulada. Manipulada? Ana escolheu o lado errado.
Tomás prometeu vigilância. Vamos rastrear o telemóvel dele. Se aproximar, prendemo-lo. Mas eu sabia que Rui era escorregadio como uma enguia no Tejo. Dias se arrastaram em expectativa tensa. Colhi uvas maduras, o sumo tingindo as mãos de roxo, recordando colheitas com Ana criança. Rindo sob o sol. Agora, ela apodrecia numa cela, e eu lutava para não amolecer. Uma tarde, enquanto regava as oliveiras com um sistema antigo de canais, ouvi vozes baixas atrás do muro. Agachei-me, espiando. 2 jovens, talvez os recrutados por Rui, cochichando sobre entrar à noite e pegar os papéis. Saquei o telemóvel e gravei, enviando para Tomás. Horas depois, a PJ interceptou-os na estrada confessando. O Rui pagou-nos 500 euros para roubar documentos do celeiro. Mas Rui sumira novamente, talvez escondido em barracas abandonadas nas planícies. A virada veio numa madrugada chuvosa, rara no Alentejo seco. Acordei com batidas na porta. Era Sofia, encharcada, olhos selvagens. Patrão, fogo nas videiras do sul. Corri para fora, o cheiro de fumo preenchendo o ar. Chamas lambiam as plantas antigas, herança do meu pai. Luiz já combatia com mangueiras gritando ordens. Apagamos o incêndio antes que se espalhasse, mas perdemos uma fileira inteira. A polícia encontrou vestígios, gasolina e um isqueiro com impressões digitais. De um dos aliados de Rui, confirmou Tomás por telefone. Ele quer te forçar a vender, destruindo o valor. Raiva borbulhava em mim como vinho fermentando. Liguei a um velho camarada das colônias, agora reformado na GNR. Preciso de ajuda extra, João. Armas legais, vigilância? Ele enviou 2 guardas discretos disfarçados de trabalhadores sazonais. Enquanto reconstruíamos as videiras queimadas, plantando mudas novas com raízes fortes, Benita cozinhava sopas reconfortantes de grão de bico e chouriço, reunindo-nos à mesa. Isto une-nos mais, disse ela, servindo porções generosas. Mas a ameaça pairava. Rumores no village evoluíram. Agora diziam que eu causara o fogo por descuido, prova da minha senilidade. Rui manipulava opiniões, talvez pagando cervejas no café local. Confrontar isso, visitei o taberneiro, um amigo de infância. Diz a verdade, Zé. Eu não sou louco. Ele assentiu, espalhando a contranarrativa. O Manuel é vítima de um bandido da cidade. Uma semana depois, Paulo trouxe novidades explosivas. Encontrei registros bancários. Rui deve milhares a credores violentos em Lisboa. Máfia do jogo. Se não pagar, matam-no. A tua quinta é o salvamento dele. Isso explicava a urgência. Planeei uma armadilha. Espalhei que venderia a propriedade num leilão falso, atraindo Rui. Tomás aprovou, posicionando agentes. A noite do leilão chegou, fingido no celeiro com luzes e mesas. Rui apareceu disfarçado, barba falsa, olhos ávidos. Quanto pela terra toda? Zrenia perguntou voz rouca. Revelei-me. Nada, ladrão. Agentes surgiram das sombras, algemando-o. Ele debateu-se. A Ana prometeu-me tudo, mas era o fim. Preso, confessou fraudes passadas, implicando comparsas. Com Rui atrás das grades, a quinta respirou alívio. Miguel veio visitar, correndo pelas oliveiras, rindo inocente. Avô, ensina-me a fazer vinho. Ensinei, pisando uvas em lagares antigos, o sumo doce prometendo colheitas futuras. Ana, em julgamento, pediu perdão por carta. Fui cega pela ganância. Perdoei no coração, mas a justiça seguiria. Sob o céu estrelado, bebi um copo do meu vinho, saboreando a vitória. Não só de terras, mas de resiliência. As vinhas sussurravam segredos de perseverança, e eu, Manuel Costa, era o guardião eterno. As brisas matinais varriam as planícies do Alentejo, carregando o aroma fresco de terra molhada após uma rara garoa noturna. E eu, Manuel Costa, acordava com o sol filtrando pelas persianas antigas da casa principal. O vinho da noite anterior ainda ecoava na minha veia. Um lembrete amargo doce da vitória recente. Mas o silêncio da quinta parecia demasiado pesado, como se as sombras de Rui Oliveira ainda se esgueirassem entre as raízes das videiras. Miguel, o meu neto, remexia-se na cama do quarto ao lado, murmurando sonhos inocentes sobre cavalos selvagens nas colinas. Sonhos que eu protegia agora como um tesouro recém-descoberto. Levantei-me devagar,
os ossos rangendo como velhas portas de carvalho, e desci para a cozinha, onde Benita já preparava café forte e torradas com azeite virgem das nossas oliveiras. Bom dia, senhor Manuel, cumprimentou ela, os olhos castanhos cheios de uma sabedoria rural que transcendia gerações. Ouvi os lobos uivarem ontem à noite. Mau presságio? Ri baixinho, servindo-me uma chávena fumegante. Lobos são só ecos do passado, Benita. Mas fica atenta, o mundo não para de girar. Enquanto bebia o café, olhando pela janela para os campos onde as mudas novas brotavam teimosas das cinzas do incêndio, o telefone tocou. Era Paulo Mendes, a voz crispada como papel amassado. Manuel, novidades da PJ. Rui confessou mais do que esperávamos durante o interrogatório. Não era só ele e a Ana. Há uma rede inteira. Corretores corruptos em Lisboa, agiotas com ligações a cartéis espanhóis do outro lado da fronteira. Eles visavam quintas como a tua para lavagem de dinheiro através de investimentos turísticos. Meu estômago revirou-se como se tivesse engolido vinagre. E agora, ele está preso, mas os tentáculos... Paulo interrompeu. Exato. Um dos comparsas, um tal Vasco Nunes, fugiu. É o braço direito de Rui, especialista em incêndios e intimidações. A PJ acha que ele pode vir atrás de ti para vingar o chefe ou roubar provas. Desliguei, sentindo um frio percorrer a espinha, apesar do sol escaldante. Vasco Nunes, o nome evocava imagens de um homem sombrio, talvez com cicatrizes de brigas de rua, olhos vazios como poços secos. Chamei Luiz e Sofia para o pátio, onde o poço central gotejava ritmicamente, como um relógio natural marcando o tempo. Expliquei a ameaça e Luiz coçou a barba grisalha. Patrão, eu conheço tipos como esse Vasco. Cresci em vilas onde os agiotas mandam. Vamos armar armadilhas, fios esticados nas cercas, cães vadios que eu posso trazer do village. Sofia, sempre a visionária, sugeriu. E se plantarmos sensores? Meu primo em Beja vende esses gadgets baratos ligados a alarmes no telemóvel. Assenti e passamos a manhã transformando a quinta num labirinto fortificado. Fios invisíveis entre as oliveiras, câmaras camufladas em ninhos de pássaros falsos, até um sistema improvisado de irrigação que podia soltar jatos de água misturada com pimenta para repelir intrusos. Miguel juntou-se, excitado como um cachorro com um osso novo. Avô, é como uma aventura de piratas. Eu ajudo a cavar buracos. Ri bagunçando-lhe meu cabelo loiro, mas por dentro temia que a inocência dele fosse o próximo alvo. À tarde, enquanto supervisionava a poda de uma fileira de videiras retorcidas pelo vento, um drone zumbiu no céu. Não o da PJ, mas um pequeno, comercial, pairando baixo demais. Corri para o celeiro, pegando a espingarda de caça que mantinha oleada e pronta, e mirei. O drone desviou, mas caiu num campo adjacente, fumegando. Luiz correu para lá e voltou com o aparelho estilhaçado. Tem uma câmera, patrão, e um cartão de memória. Inserimos-lo no computador velho do escritório, e as imagens revelaram filmagens da quinta, focadas no celeiro secreto onde guardava os dossiês. Vasco, murmurei. Ele está a mapear-nos. Liguei a Tomás Ferreira, que prometeu análise forense. Envie o cartão. Pode ter impressões digitais ou dados de GPS. Mas o sol poente trouxe mais inquietação. Benita encontrou pegadas frescas perto do riacho que cortava a propriedade. Pegadas de botas pesadas, não as dos nossos trabalhadores. A noite desceu como tinta derramada, e eu organizei turnos. Luiz no portão principal, Sofia no pomar, eu e os guardas disfarçados vagueando como fantasmas. Miguel dormia com uma lanterna ao lado, contando histórias que eu inventava sobre heróis alentejanos que derrotavam dragões. Metáforas para os meus demônios reais. Por volta da meia-noite, um alarme disparou. O fio na cerca norte estalou. Corri para lá, o coração martelando como um tambor de festa popular, e vi uma silhueta escalando o muro. Pare! Gritei apontando a espingarda. O homem virou-se, alto, careca, com uma tatuagem de cobra no pescoço visível ao luar. Vasco Nunes, sem dúvida. Ele riu, voz rouca como cascalho. O velho Costa, ainda vivo. Rui manda saudações da cela. Entrega os dossiês ou ardes como as tuas vinhas. Disparei um tiro de aviso para o ar, ecoando pelas colinas, e Luiz surgiu das sombras,
atirando uma rede de pesca velha sobre ele. Vasco debateu-se, praguejando em dialeto lisboeta. Mas Sofia chegou com cordas, amarrando-o como um porco para o matadouro. Enquanto o segurávamos, Vasco cuspiu. Vocês não sabem com quem se metem. Os chefes em Espanha querem esta terra para casinos fronteiriços. Rui era só o mensageiro. Tomás chegou com uma equipa da PJ ao amanhecer, levando Vasco algemado. No interrogatório rápido no local, ele revelou mais. Um esconderijo em ruínas romanas perto de Mértola, cheio de documentos roubados de outras quintas. Vamos invadir, disse Tomás, olhos brilhando com determinação. Juntei-me à operação, apesar dos protestos. É perigoso, Manuel. Mas insisti. Esta é a minha guerra. Partimos em jipes camuflados, serpenteando por estradas de terra vermelha, o sol nascendo como uma ferida aberta no céu. O esconderijo era uma caverna escavada em rochas antigas, guardada por 2 sentinelas sonolentos. A PJ neutralizou-o silenciosamente e entramos. Pilhas de papéis, computadores, até armas escondidas em caixotes de vinho falso. No centro, um mapa gigante marcava quintas alentejanas. A minha destacada em vermelho. Encontrei e-mails impressos. Rui coordenando com cartéis andaluzes, prometendo lavagem através de resorts ecológicos. Tomás confiscou tudo. Isto desmantela a rede inteira. Dezenas de detenções virão. Voltamos à quinta ao meio-dia, exaustos, mas triunfantes. Miguel esperava no pátio, com um desenho de mim como super-herói. Avô, salvaste o dia. Abracei-o, sentindo lágrimas inesperadas. Não de fraqueza, mas de alívio profundo. Benita preparou um festim, ensopado de borrego com ervas do jardim, regado a vinho da colheita passada. À mesa, com Luís, Sofia e os guardas, brindamos. A resiliência alentejana. Mas Paulo ligou com uma reviravolta. Ana quer testemunhar contra a rede. Pode reduzir a pena dela. Ponderei, o coração dividido como uma videira bifurcada. Dias fluíram em ritmo renovado. Reconstruímos as defesas, plantamos variedades resistentes ao fogo, até iniciei um curso online de enologia para Miguel, ensinando-o via tablet emprestado. Rumores no village inverteram-se. Agora eu era o herói local, o homem que derrubou bandidos. Uma repórter de um jornal de Évora veio entrevistar. Senhor Costa, como um reformado derrota uma máfia? Respondi com um sorriso. Com raízes profundas e amigos leais. Mas sombras persistiam. Uma carta anônima chegou sem remetente. A rede é maior. Cuidado com os aliados próximos. Olhei para os meus trabalhadores. Lealdade ou traição? Testei subtilmente, conversando casualmente sobre Rui. Sofia confessou. Meu primo devia dinheiro a eles, mas avisei-o para ficar longe. Luís riu. Patrão, somos sólidos como o sobreiro. Uma tempestade desabou numa noite, raios iluminando o céu como fogos de artifício erráticos. Acordei com estrondos, mas não era trovão. Explosões no armazém das máquinas. Corri para fora, chuva fustigando o rosto, e vi chamas devorando o trator antigo. Sabotagem, Zrênia. Luís e Sofia juntaram-se, combatendo o fogo com baldes do riacho inchado. Apagamos, mas o dano era grave. A PJ investigou. Explosivos caseiros, impressões de um novo comparsa, talvez um espanhol fugido. Tomás alertou. A rede retaliará. Fiquem alerta. Reforcei com barricadas de sacos de areia, e Miguel aprendeu a usar um walkie-talkie. Código vermelho se vir estranhos, avô. A culminação veio numa feira local em Serpa, onde vendia o nosso azeite. Misturado na multidão, avistei um homem de chapéu baixo. O líder da rede, segundo fotos da PJ. Seguiu discretamente, através de barracas de queijos e artesanato, até um beco sombrio. Ele encontrou-se com um informante. O Costa sabe demais. Elimina-o. Saquei o telemóvel gravando tudo e enviei para Tomás. Minutos depois, agentes disfarçados como feirantes cercaram-nos. O líder debateu-se, mas foi dominado. Fim da linha, disse Tomás, apertando minha mão. Graças a ti, desmantelamos o núcleo. De volta à quinta, sob um pôr do sol flamejante, plantei uma oliveira nova com Miguel. Cresce forte como nós. Ana, libertada condicionalmente após testemunhar, veio visitar. Magra, olhos arrependidos.
Pai, perdoa. Abracei-a, mas avisei. Reconstrói a confiança, passo a passo. A família sarava como vinhas após a poda. E eu, guardião das terras, vigiava o horizonte, pronto para novas tormentas com o espírito indomável do Alentejo correndo nas veias. As vinhas tremiam levemente sob a brisa vespertina que descia das colinas de granito, carregando o perfume sutil de flores silvestres que brotavam teimosas entre as pedras. Eu, Manuel Costa, observava o horizonte onde o sol se despedia em faixas de carmim e ouro, enquanto as raízes da oliveira recém-plantada se acomodavam na terra fofa, como se a própria natureza conspirisse para selar um pacto de renovação. Miguel, com as mãos ainda sujas de solo, corria atrás de uma borboleta amarela, rindo com aquela pureza que me recordava dias mais leves, antes das traições se enraizarem no meu mundo. Ana estava ali, parada à sombra do sobreiro centenário, o corpo magro envolto num chale simples, os olhos baixos refletindo um remorso que eu queria acreditar ser genuíno. Pai, posso ficar uns dias? Preciso de tempo para consertar as coisas, murmurou ela, a voz entrecortada como o gotejar irregular de uma fonte seca. Abracei-a com hesitação, sentindo o cheiro familiar de lavanda que ela sempre usava, mas avisei com firmeza. Reconstrói a confiança, passo a passo. Aqui as palavras valem menos que ações. Planta, colhe, cuida. Ela assentiu, e pela primeira vez em meses, vi um vislumbre da menina que outrora me ajudava a prensar azeitonas, esmagando-as com pés descalços num lagar improvisado. Na manhã seguinte, o orvalho ainda reluzia nas folhas quando reunia a família improvisada no alpendre, coberto de trepadeiras. Benita servia mingau de aveia com mel das colmeias locais, o vapor subindo como névoa mística, enquanto Luiz contava anedotas de caçadas antigas para distrair Miguel. Ana sentou-se ao meu lado, hesitante, e começou a falar baixinho sobre os dias na prisão. Lá dentro, via as paredes como grades das tuas videiras, pai. Rui envenenou-me a mente com promessas de riqueza fácil, mas era tudo ilusão, como miragens no deserto alentejano. Ouvi em silêncio, cortando fatias de pão integral com a faca velha que herdara do avô, ponderando se as lágrimas dela eram sementes de mudança ou apenas chuva passageira. Sofia entrou na conversa, os braços cruzados como raízes entrelaçadas. Senhora Ana, o patrão sofreu, mas perdoa. Agora ajude-nos nas tarefas. As oliveiras precisam de ser regadas e o riacho está baixo este ano. Ana aceitou e passamos o dia no pomar, ela curvada sobre as árvores, arrancando ervas daninhas com mãos trêmulas, enquanto Miguel lhe explicava os nomes das aves que voavam baixo. Esta é uma polpa, tia. O avô diz que traz sorte. Mas a paz era frágil como casca de ovo, e o telefone tocou ao entardecer, rompendo o idílio com a voz grave de Tomás Ferreira. Manuel, más notícias da capital. Um dos cartéis espanhóis enviou um emissário, um tipo chamado Diego Ramírez, ex-militar, especialista em limpezas discretas. Acham que tu sabes demais sobre as operações fronteiriças. Meu pulso acelerou, evocando memórias de patrulhas noturnas nas savanas africanas, onde o perigo se camuflava em folhagens. Onde ele está? Cum? Perguntei olhando para Ana, que empalidecera como leite coalhado. Tomás respondeu. Rastreamos movimentos em Badajoz, do lado espanhol. Pode cruzar a fronteira disfarçado de turista, talvez num grupo de bird watchers. O Alentejo atrai esses agora. Desliguei e reuni o grupo no celeiro, onde o cheiro de feno seco misturava-se ao de óleo de máquinas antigas. Expliquei o risco e Luiz sugeriu. Patrão, vamos usar os trilhos antigos das ovelhas. Armadilhas com sinos e redes camufladas nas veredas. Sofia acrescentou. E eu contato o meu tio na guarda fiscal. Ele patrulha a raia. Miguel, sentindo a tensão, agarrou minha mão. Avô, não deixe o homem mau vir. Tranquilizei-o com uma história inventada sobre um pastor que enganava lobos com flautas encantadas. Os dias seguintes transformaram-se num jogo de sombras e esperas, com o sol escaldante do meio-dia derretendo as distâncias nas planícies ondulantes. Ana provava o seu valor cozinhando ensopados de feijão com ervas colhidas ao amanhecer e ajudando Benita a afiar lã de ovelhas que pastavam nos campos baldios. Mas à noite,
Eu vigiava da torre improvisada no telhado, binóculos em punho, escrutinando veículos que passavam devagar na estrada poeirenta. Uma tarde, enquanto colhíamos figos maduros das árvores retorcidas, um jipe alugado parou no portão. 4 homens, binóculos ao pescoço, mapas turísticos nas mãos. Somos observadores de aves, disse o líder, um homem moreno com sotaque andaluz, olhos penetrantes como agulhas. Convidei-os para a água fresca, mas notei o volume suspeito nas mochilas. Ana, ao meu lado, sussurrou. Pai, aquele é o Diego. Reconheço pela foto que a polícia mostrou. Mantive a calma, servindo copos com mãos firmes, enquanto Luiz se esgueirava pelo lado, ativando o alarme silencioso para Tomás. A tensão cresceu como uma tempestade se formando no horizonte, com nuvens pesadas rolando do Atlântico. Diego e os seus fingiram interesse nas polpas que nidificavam nas oliveiras. Mas os olhos deles desviavam-se para o celeiro, onde os dossiês agora estavam escondidos num cofre subterrâneo que eu cavara durante as guerras coloniais. Bela propriedade, comentou Diego com um sorriso falso como moeda contrafeita. Ouvi que está à venda? Ri internamente, respondendo, não, amigo, esta terra é como vinho velho. Melhora com o tempo e não se vende a estranhos. Ana interveio, voz trêmula, mas resoluta. E se quiserem aves, vão para o estuário do Sado. Aqui, só há corvos para ladrões. Os homens trocaram olhares e Diego sacou uma faca disfarçada de canivete suíço, mas Luiz surgiu com a forquilha em riste. Saiam ou chamamos a guarda. Eles recuaram, mas não antes de Diego sussurrar. Diga a Rui que o pagamento virá com juros. A noite caiu como um véu de veludo negro, salpicado de estrelas que pareciam olhos vigilantes. Eu e Ana sentamo-nos no alpendre, partilhando uma garrafa de vinho tinto encorpado, o silêncio pontuado pelo coachar de rãs no riacho. Pai, eu trouxe isto tudo sobre nós, confessou ela, lágrimas brilhando ao luar. Mas agora vejo claro, a família é a raiz, não o dinheiro. Abracei-a, sentindo o nó na garganta desfazer-se como névoa ao sol. Mas o sossego durou pouco. Um ruído surdo ecoou do pomar. Galhos quebrando, passos pesados. Peguei a lanterna e corri, Ana atrás, com um atiçador de lareira. Encontramos Diego sozinho, vasculhando as raízes de uma oliveira centenária, à procura de algo enterrado. Os mapas indicam aqui, grunhiu ele, virando-se com uma pistola na mão. Entregue os documentos ou a filha morre primeiro. Ana congelou, mas eu avancei, desarmando-o com um golpe aprendido em combates corpo a corpo. Esta terra engole invasores como tu. Luiz e Sofia chegaram, amarrando-o com cordas de sisal enquanto Miguel dormia alheio no andar de cima. Tomás veio ao raiar do dia, levando Diego para interrogatório em Lisboa. Ele confessou, os cartéis queriam a tua quinta como base para contrabando de vinho adulterado misturado com drogas sintéticas da Andaluzia. Com o emissário preso, a rede desmoronou como um castelo de cartas ao vento. Detenções em massa na Manima, fronteira, manchetes nos jornais sobre o camponês que derrubou impérios. Ana ficou ajudando nas colheitas de outono, as mãos ganhando calos que simbolizavam redenção. Miguel aprendeu a destilar essências de ervas, criando poções imaginárias contra monstros maus. Benita cantava fados antigos à fogueira, as melodias melancólicas entrelaçando-se com o crepitar das chamas, celebrando a resiliência. Mas num crepúsculo avermelhado, uma carta oficial chegou. Convite para depor em tribunal contra os remanescentes da rede. Viajei para Lisboa com Ana e Miguel. A cidade um caos de buzinas e multidões, comparado à serenidade alentejana. No tribunal enfrentei olhares hostis de advogados engravatados. Mas falei com voz firme. Esta não é só a minha história. É de todos os que defendem as raízes contra o vendaval da ganância. O juiz elogiou. Senhor Costa, o seu testemunho é como o sobreiro inabalável. De volta à quinta, sob chuvas outonais que reviviam os campos, plantei sementes de trigo novo, simbolizando recomeços. Ana reconstruiu laços, cozinhando receitas da avó para festas locais. Miguel explorava cavernas próximas, sonhando aventuras. E eu, com o espírito forjado em fogos cruzados, vigiava o amanhecer, sabendo que as tormentas moldam, não destroem, as almas endurecidas do Alentejo.
As névoas da madrugada dissipavam-se lentamente sobre os montados de sobreiros, revelando um alentejo renascido em tons de verde tenro e ouro pálido, onde as gotas de orvalho penduravam-se como joias efêmeras nas folhas das azinheiras. Eu, Manuel Costa, desci as escadas rangentes da casa antiga, o aroma de café fresco misturando-se ao cheiro úmido da terra após as chuvas recentes, enquanto o galo cantava desafiadoramente do galinheiro distante. Ana já estava na cozinha, amassando massa para a broa de milho, com movimentos ritmados, as mangas arregaçadas revelando braços fortalecidos pelo trabalho recente nos campos. Um sinal de que a redenção se tecia não em palavras, mas em gestos cotidianos. Miguel, acordado cedo pela excitação de um novo dia, desenhava mapas imaginários no chão de terracota, com giz roubado da escola do village, traçando rotas para tesouros escondidos nas colinas vizinhas. Avô, hoje exploramos a Gruta do Lobo? Component placement, perguntou ele, olhos brilhando como estrelas cadentes. Sorri, bagunçando-lhes o cabelo. Sim, mas primeiro ajudas a tia a cozer o pão. Aventuras começam com barriga cheia. Enquanto o forno a lenha crepitava, aquecendo o ar com fumaça aromática de alecrim seco, sentei-me à mesa de pinho lascado, folheando um jornal local que Benita trouxera do mercado. Manchetes sobre as detenções fronteiriças ecoavam o meu testemunho, pintando-me como um improvável justiceiro rural, mas também alertando para resquícios de cartéis que se reorganizavam como ervas daninhas após a ceifa. Sofia entrou pela porta das traseiras, carregando cestos de figos secos colhidos ao alvorecer, o rosto salpicado de poeira dourada. Patrão, o riacho transbordou um pouco. Bom para as raízes, mas cuidado com deslizamentos nas encostas. Luiz juntou-se, limpando as botas enlameadas no tapete de serapilheira. E ouvi no café que um contrabandista espanhol anda solto oferecendo proteção a quintas isoladas. Pode ser bluff, mas... Interrompi sentindo um formigueiro familiar de alerta. Não subestimem. Vamos inspecionar os trilhos hoje com olhos de águia. Partimos após o pequeno almoço, um grupo heterogêneo. Eu à frente com cajado de castanheiro torcido, Ana carregando água e frutas, Miguel saltitando como um cabrito, Luiz com ferramentas de poda que podiam servir de armas improvisadas, e Sofia mapeando mentalmente os caminhos sinuosos que conhecia desde menina. As colinas erguiam-se como dorsos de gigantes adormecidos, cobertas de estevas floridas que exalavam um perfume resinoso, misturando-se ao zumbido de abelhas atarefadas. Paramos numa clareira onde antigas ruínas romanas emergiam da terra como ossos fossilizados. E Miguel explorou, gritando descobertas. Olha, uma moeda velha. Ana ajoelhou-se ao lado dele, explicando pacientemente. É de um tempo em que imperadores mandavam nessas terras, mas a verdadeira riqueza é o solo que nos sustenta. Observei-a, notando como o sol realçava linhas de fadiga no seu rosto, marcas de noites insones na prisão, mas também um brilho novo de propósito. Subitamente um ruído seco ecoou, não o vento, mas cascos de cavalo galopando pelas veredas pedregosas. Escondemo-nos atrás de um afloramento rochoso, corações acelerados como tambores de romaria. Um cavaleiro surgiu, homem de meia idade, chapéu fedora enfiado, montado num alazão baio, com alforjes abarrotados que tilintavam suspeitosamente. É o contrabandista, sussurrou Luiz, reconhecendo o sotaque andaluz quando o homem murmurou para si mesmo, parando para consultar um mapa rasgado. Diego Ramírez talvez tivesse aliados, e este parecia um mensageiro, olhos dardejando como setas em busca de presas. Ana apertou o braço de Miguel, silenciando-o enquanto eu calculava. Confrontar ou observar. Optei pela astúcia, sinalizei para Sofia, que se esgueirou como uma raposa, aproximando-se por trás para espiar os alforjes. Garrafas de vinho falso, papéis enrolados, talvez rotas de contrabando. O homem desmontou amarrando o cavalo a um sobreiro retorcido e começou a cavar num ponto marcado com uma pedra branca. Enterrando ou desenterrando algo, meu instinto de veterano das colônias pulsou. Agora, sussurrei. Avancei silenciosamente, cajado em riste como uma lança improvisada,
e Luiz flanqueou pelo lado oposto. Pare aí, amigo, declarei, voz ecoando nas rochas. O homem virou-se surpreso, sacando uma navalha curva. Quem são vocês? Esta terra é pública. Ana emergiu das sombras firme. Não, é nossa. E o que enterra aqui cheira a problema. Miguel, escondido, observava de longe, mas Sofia já tinha o telemóvel em mão, gravando discretamente. O contrabandista hesitou, olhos calculando fugas, mas Luiz bloqueou o caminho. Guarda fiscal está a caminho. Melhor confessar. Ele desabou como um saco de cortiça, admitindo. Sou apenas um correio para os andaluzes. Entregava mensagens para um novo chefe, depois do Diego. Querem retomar as quintas para fazendas solares. Disfarce para laboratórios clandestinos. As palavras confirmavam temores. A rede evoluía, misturando energia verde com veneno ilegal. Ligamos a Tomás, que enviou uma patrulha de helicóptero. O zumbido das hélices cortando o céu como lâminas. O homem foi detido, os alforjes confiscados. Mapas detalhados de propriedades alentejanas, incluindo a minha, marcados com símbolos codificados para invasões planeadas. De volta à quinta ao pôr do sol, com o céu inflamado em tons de laranja queimado, reuni o grupo à volta da fogueira no pátio. Chamas dançando como espíritos folclóricos, enquanto Benita servia caldo verde fumegante. Mais uma vitória. Tostei com copos de vinho branco gelado, mas Ana ponderou. Pai, isto nunca acaba? A ganância é como a seca, volta sempre. Os dias subsequentes entrelaçaram rotina com vigilância. Colhíamos azeitonas maduras, prensando-as em óleo dourado que escorria como ouro líquido, enquanto Miguel aprendia a identificar pegadas de animais e humanos nas trilhas lamacentas. Ana integrou-se mais, organizando uma pequena feira na quinta para vizinhos, vendendo produtos locais. Queijos curados, compotas de figo, artesanato de cortiça. Para unir a comunidade, explicou ela, convidando camponeses das redondezas que partilhavam histórias semelhantes de pressões urbanas. Sofia liderou workshops sobre agricultura sustentável, ensinando técnicas de rega gota a gota para combater a aridez crescente. Luiz, sempre prático, instalou painéis solares reais. Ironia fina contra os disfarces dos cartéis, gerando energia para bombas de água e luzes noturnas. Mas uma madrugada cinzenta trouxe o clímax inesperado. Acordamos com um mugir ansioso das vacas no curral distante e um cheiro acre de fumo, não de lenha, mas de químicos. Corri para lá, lanterna cortando a escuridão como uma lâmina, encontrando o curral sabotado, cercas cortadas, animais dispersos e vestígios de veneno espalhado no feno. Retaliação, grunhi enquanto Ana e Miguel ajudavam a reunir o gado. O menino choramingando ao ver uma vaca prostrada. Luiz examinou. Pó branco, talvez pesticida ilegal dos laboratórios espanhóis. Tomás confirmou por telefone. Análise rápida, substância sintética usada em drogas. O novo chefe envia uma mensagem. Furioso, organizei uma caçada. Rastreamos pegadas até uma ravina oculta, onde um acampamento improvisado fumegava. Tendas camufladas, equipamentos de química básica. Enfrentamos 3 homens. Eu desarmando o líder com um arremesso preciso de pedra, ecoando táticas de guerrilha aprendidas outrora. A PJ invadiu, desmantelando o laboratório. Precursores de drogas disfarçados de fertilizantes, ligados aos cartéis. O chefe, um espanhol corpulento chamado Raul Gomes, cuspiu ao ser algemado. Vocês atrasam, mas não param o fluxo. Mas com provas irrefutáveis, a fronteira foi selada. Operações conjuntas luso-espanholas, varrendo os resquícios. De volta, sob um arco-íris pós-chuva, celebrei com uma festa. Música de viola campaniça ecoando, danças tradicionais girando no pátio, vizinhos brindando a solidariedade. Ana dançou com Miguel, riso genuíno iluminando o rosto. Eu observei, o coração aquecido como terra ao sol. O Alentejo resiste. Tostei, sabendo que as raízes, uma vez fortalecidas, enfrentam vendavais com graça indomável. As brisas outonais sussurravam através dos montados, carregando folhas secas que dançavam como confetes, esquecidos de uma romaria distante, enquanto o Alentejo se vestia de tons ocres e castanhos, preparando-se para o sono invernal das terras. Eu, Manuel Costa, erguia-me ao crepúsculo no topo da colina mais alta da quinta.
onde um antigo menhir pré-histórico se erguia como sentinel silencioso, testemunha de eras que viram impérios ruir e renascer. O brinde da noite anterior ainda ecoava na minha mente. O Alentejo resiste. Palavras que se entrelaçavam com o riso de Ana e Miguel. Um eco de harmonia reconquistada que aquecia mais do que qualquer fogueira. Mas naquela manhã fresca, com o nevoeiro a enrolar-se como serpentes preguiçosas ao redor dos troncos das azinheiras, senti uma quietude inquieta, como se a terra respirasse fundo antes de uma nova reviravolta. Desci o declive, pés afundando na relva úmida, e encontrei Ana no curral, escovando o pelo lustroso de uma égua baia que resgatáramos de um leilão abandonado. Animal nervoso, olhos profundos, refletindo traumas passados, muito como ela própria. Pai, olha como ela se acalma agora, disse Ana, a voz suave como o vento filtrado pelas copas, passando a escova com delicadeza. Miguel, ao lado, alimentava coelhos em gaiolas de arame tecidas por Luiz, rindo quando um deles mordiscava o dedo mindinho. Avô, este aqui é o bandido. Como o tio Rui, mas bonzinho. A inocência da comparação cortou o ar, mas ri, ajoelhando-me para ajudar. Bandido, então ensina-o a ser guardião, como tu serás um dia. Benita surgiu da cozinha, avental florido salpicado de farinha, carregando um cesto de pastéis de nata ainda quentes, o aroma doce combatendo o frio matinal. Comam, família. O inverno vem, e corpos fortes precisam de doçura. Sentamo-nos num banco de pedra desgastado pelo tempo, partilhando os pastéis enquanto o sol rompia o nevoeiro, pintando as colinas em listras de luz e sombra. Ana mordiscou o seu, hesitante. Pai, sonhei com a mãe ontem. Ela colhia flores silvestres, dizendo que raízes partidas podem brotar de novo. Olhei para ela, vendo não a traidora de outrora, mas uma mulher remendada, costuras visíveis nas cicatrizes da alma. Mas o idílio foi interrompido por um zumbido mecânico no céu. Não um drone de vigilância, mas um pombo-correio que aterrou no parapeito do poço, anel na pata brilhando ao sol nascente. Luiz aproximou-se, removendo o cilindro minúsculo. Uma mensagem? Quem usa isto nos dias de hoje? Desenrolei o papel fino, letras garrafais traçadas à pressa. As raízes apodrecem se não regadas com verdade. Encontra-me na capela abandonada ao meio-dia, ou segredos enterrados emergem. Sem assinatura, mas o cheiro de tabaco espanhol impregnado no papel denunciava resquícios dos cartéis. Talvez um dissidente ou uma armadilha final. Ana empalideceu. Pai, não vais, pode ser o Raul Gomes, solto sob fiança. Mas curiosidade e dever misturavam-se como vinhos em blend. Vou, mas não sozinho. Sofia, prepara o jipe. Luiz, leva a espingarda de caça disfarçada em sacos de sementes. Miguel quis vir, mas mandei-o ficar com Benita, prometendo histórias de fantasmas à noite se ele guardasse o forte. Partimos pela estrada sinuosa, o jipe saltando sobre buracos como um barco em mar agitado, passando por vilarejos adormecidos, onde velhos sentados em bancos de praça acenavam com chapéus de palha. A capela abandonada erguia-se numa encosta isolada, paredes caiadas descascando como pele velha, cruz torta inclinada pelo vento constante. Estacionei à distância, aproximando-me a pé com Sofia, flanqueando pela esquerda, Luiz pela direita, sombras movendo-se como fantasmas entre os arbustos de rosmaninho, que perfumavam o ar com notas herbáceas. Dentro da capela ecoavam passos solitários. Uma figura encapuzada junto ao altar rachado, velas improvisadas tremeluzindo em frascos de vidro. Manuel Costa, chamou uma voz rouca, sotaque misto de português e castelhano. Revelei-me, cajado em punho. Mostra o rosto ou saio como entrei. O homem baixou o capuz, rosto marcado por cicatrizes de queimaduras, olhos fundos como poços de mágoa. Não Raul, mas um ex-cúmplice, Pablo, que a PJ mencionara como desertor. Não vim ferir, mas avisar, disse ele, estendendo um envelope amassado. Os cartéis desmantelados, mentira. Um ramo novo floresce, liderado por uma mulher. Tua nora, a ex-mulher do teu genro, infiltrada desde o início. Meu mundo girou como um moinho de vento em vendaval. A ex-mulher de Anna's husband,
uma sombra do passado que eu mal conhecia, envolvida. Pablo continuou. Ela usou Rui como peão e agora mira a tua quinta para um hub de turismo ecológico. Código para lavagem via criptomoedas disfarçadas de doações ambientais. Sofia sussurrou. Armadilha? Zrenia, mas Luiz confirmou. Ele está sozinho. Peguei o envelope. Fotos granuladas de reuniões secretas em cafés de Sevilha. E-mails criptografados ligando a mulher, chamada Isabel, a transferências bancárias para contas offshore. Por que contar-me? Component placement, perguntei, voz ecoando nas abóbadas rachadas. Pablo baixou os olhos. Perdi um filho nisto. Quero redenção, como a tua filha encontrou. Voltamos à quinta sob um céu nublado, nuvens pesadas prometendo chuva torrencial, enquanto eu digeria a revelação como um vinho azedo. Ana esperava no pátio, ansiedade gravada no rosto. O que era? Expliquei, mostrando as provas, e ela desabou em soluços. Isabel, ela odiava-me desde o divórcio, mas isto... Ela usou-me indiretamente? Miguel, sentindo a turbulência, abraçou-a. Tia, não chores. O avô resolve. Liguei a Tomás de imediato, enviando scans das fotos via telemóvel. Verifica isto. Pode ser o elo perdido. Ele respondeu horas depois, voz excitada. Confirma-se. Isabel fugiu para o interior alentejano. Rastreamos um sinal em Monsaraz. Planeamos uma operação conjunta. Eu, como isco, fingindo uma reunião com Pablo para atrair Isabel. A noite desabou em aguaceiro, chuva martelando o telhado como dedos impacientes, enquanto preparávamos. Luiz afiando ferramentas que podiam ser armas, Sofia mapeando rotas alternativas em mapas antigos, Benita embalando provisões como se fôssemos para uma peregrinação. Ana insistiu em vir. É o meu erro passado, deixem-me corrigir. Miguel ficou com Benita contando contos de fadas alentejanos para distrair o medo. Partimos ao amanhecer, o jipe cortando poças como navalhas, chegando a Monsaraz, vila medieval empoleirada como uma águia, muralhas antigas guardando segredos. Pablo esperava num café sombrio, cheirando a café requentado e tabaco. Ela virá ao Lago do Alqueva, num barco disfarçado de pesca turística. Montamos vigilância nas margens, onde o grande lago artificial reluzia como um espelho partido, reflexos, dançando com o sol intermitente. Isabel apareceu ao meio-dia, elegante em roupas de turista, mas olhos afiados como lâminas de cortiça. Pablo, trouxeste o mapa da quinta? Component placement, perguntou, voz melíflua, mas venenosa. Ele assentiu, mas era o sinal. Agentes da PJ emergiram das dunas artificiais, eu avançando com Ana ao lado. Fim da linha, Isabel, declarei, vento agitando as águas. Ela riu, sacando um dispositivo. Um botão e explosivos na tua quinta detonam. Meu coração parou, mas Ana interveio. Não, eu desativei-os ontem. Raízes partidas, lembras? Bluff ou verdade? Isabel hesitou e Tomás algemou-a. Confessou no carro. Era blefe. A mulher desmoronou, revelando o esquema final. Criptofazendas disfarçadas de painéis solares, lavando milhões. Com Isabel presa, o cartel desfez-se como névoa ao sol, detenções cascateando pela Ibéria. De volta à quinta, sob um arco-íris duplo, após a chuva, celebrei com uma vindima simbólica. Uvas tardias, prensadas em vinho novo, partilhado com todos. Ana, Miguel, Luiz, Sofia, Benita, até Pablo como convidado redimido. As raízes entrelaçadas, brindei, o líquido rubi capturando a luz. Miguel riu. Avô, agora sou o herói da história. Ana sussurrou. Obrigada por me deixar brotar de novo. E eu, Manuel Costa, contemplei o horizonte, onde o Alentejo se estendia infinito, sabendo que as tormentas forjam lendas, e as minhas raízes, agora inquebrantáveis, ancoravam não só terras, mas almas renascidas em graça eterna.